Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Carlos e estarei com vocês nesta live que trata do acesso e da análise dos resultados da primeira avaliação contínua da aprendizagem do ciclo 1 de 2024, da plataforma Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Também estarão presentes nesta live a professora especialista em língua portuguesa Josiane, que vai tratar dos resultados de língua portuguesa, e da professora especialista em matemática, Germana. Também teremos a participação da equipe de suporte do CAED, que vai coletar eventuais perguntas que vocês venham a fazer no chat para podermos responder aqui, tratando sempre de resultados de língua portuguesa e matemática. Esse é um momento muito importante, porque sabemos que houve muitos esforços por parte do Ministério da Educação, em parceria com o CAED e das redes de ensino e das escolas, para que essa avaliação acontecesse. Porém, sabemos que sem a análise dos resultados, a avaliação não cumpre o papel que é esperado. Então, este é o momento em que os dados estatísticos produzidos a partir da aplicação dessas avaliações entram em contato com a percepção e a sensibilidade de vocês, que são os profissionais que se encontram na linha de frente do processo educacional, gestoras e gestores educacionais e professoras e professores. Então, quando falamos de avaliação contínua da aprendizagem, estamos sempre falando de um tipo específico de avaliação, chamada de avaliação formativa. Qual a importância da avaliação formativa? Estamos a todo tempo falando de qualidade de educação, mas também de educação no tempo certo. Quando falamos de alfabetização no tempo certo, isso implica na necessidade de termos instrumentos para acompanhar o processo de aprendizagem de nossos estudantes, para que possamos, em tempo hábil, corrigir eventuais falhas. A avaliação formativa, ela cumpre essa função. Por ter um caráter mais flexível e podendo ser aplicada em diferentes momentos do ano letivo, a avaliação formativa permite que gestores e professores tenham dados em tempo hábil para que possam implementar políticas e práticas que visem melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes. Para que isso seja possível, precisamos acessar os resultados das avaliações. Então, nesta live, vamos tratar um pouco do passo a passo para acessarmos os resultados, além de materiais de apoio importantes para a análise desses resultados e também relembrar alguns pontos de atenção quando formos olhar os resultados de língua portuguesa e de matemática. Então, para reforçarmos o acesso aos resultados, para relembrarmos um pouco que tipo de indicadores nós vamos encontrar na plataforma Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, vamos assistir a um vídeo que vai tratar um pouco das etapas desse processo. Vamos lá, então. Olá! Depois de aplicar e lançar as respostas dos estudantes, é hora de conhecer os indicadores de participação e desempenho na avaliação. Para isso, na página inicial da plataforma, na área logada, clique em Resultados. Nos filtros, selecione a avaliação, a etapa e o componente curricular que você quer consultar. Há indicadores específicos dependendo do componente avaliado, mas a organização da página é sempre a mesma. Primeiro, você confere a visão geral dos resultados. Depois, as mesmas informações aparecem de modo detalhado em uma tabela navegável que vai até o nível do estudante. Vamos ver os indicadores exibidos no caso dos resultados de leitura e matemática. A seção Participação e Desempenho mostra o total de estudantes que fizeram a avaliação e o percentual de estudantes com defasagem, aprendizado intermediário e adequado. Esses níveis de desempenho são calculados por meio da TRI, Teoria de Resposta ao Item. Na seção Desempenho por Habilidade, você confere o percentual de acerto no teste, total e por habilidade, e pode identificar aquelas que os estudantes acertaram e erraram mais. Para isso, basta selecionar uma faixa de acerto no filtro. É importante saber que os indicadores dessa seção são calculados por meio da TCT, Teoria Clássica dos Testes.
Você vai notar que a página é um pouco diferente no caso dos resultados de escrita e de fluência em leitura. Vamos ver um exemplo do caso de fluência. Ao selecionar esse componente no filtro, a página exibe, além do total dos estudantes avaliados, a distribuição das crianças de acordo com o perfil de leitor. Na seção Acerto por tarefa, você pode conferir os acertos de acordo com o tipo de tarefa por perfil de leitor. Já os resultados dos testes de escrita mostram a distribuição dos estudantes em cada aspecto e categoria do guia de correção. Como você sabe, para todos os componentes, as informações também aparecem de modo detalhado na tabela navegável. Observe e analise com atenção os dados publicados nessa página. Como está a sua rede, a sua escola ou a sua turma? Utilize a resposta a essas perguntas para traçar estratégias rumo à aprendizagem adequada para todas as crianças. Este vídeo que vocês acabaram de assistir, vocês podem acessar na própria plataforma da Criança Alfabetizada, podem rever o vídeo e também compartilhar com seus colegas. Na plataforma, encontramos também outros materiais importantes e eu vou tratar disso aqui agora um pouquinho com vocês. Vou compartilhar a minha tela. E aqui estou mostrando para vocês a página da plataforma Criança Alfabetizada após a realização do login. Vocês vão ver uma página como essa com a disposição desses cards. Nós vamos clicar no card Avaliações, conforme mostramos aqui. Dentro do card Avaliações, vocês vão ter acesso a uma série de documentos e materiais associados à aplicação, correção e uso dos resultados das avaliações. Clique em Downloads para que esses documentos apareçam para vocês. Mas nós podemos também filtrar esses documentos para encontrar justamente aquilo que queremos. Para isso, basta clicar em Tipo de documento e vai abrir para vocês essa pequena janela com os tipos de documentos possíveis. Vamos acessar o documento de gabarito. Seleciona gabarito e depois você aperta na lupa que se encontra aqui ao lado. Vai aparecer para vocês o documento de gabarito do 1º ao 5º ano do ensino fundamental das avaliações de múltipla escolha de língua portuguesa e matemática. Para acessar esse documento, basta clicar em Download e você fará o download do gabarito. Caso desejamos baixar outro documento, como, por exemplo, o guia de correção. O guia de correção, ele é um documento que orienta a correção da avaliação da fluência em leitura e também da avaliação de escrita. Mas esse documento também é bastante útil para depois, quando vocês estiverem acessando os resultados, como é o momento de agora, porque ele mostra alguns padrões e procedimentos que ajudam na interpretação dos resultados. Então, é um documento muito importante que a gente sugere que vocês também acessem. Então, vocês selecionam Guia de Correção e vai abrir todos os guias de correção, avaliação de fluência e avaliação de escrita, com suas respectivas etapas de ensino, para que vocês possam fazer um download. Para baixar, novamente, basta clicar em Download, correspondente ao guia que você quer acessar. Vamos voltar, então, aqui para a página inicial. Vamos entrar na seção de apoio pedagógico. Como o próprio nome diz, aqui você vai encontrar materiais que vão apoiar no uso pedagógico dos resultados das avaliações. Você clica em apoio pedagógico, vai abrir uma página como você está vendo aqui. Nesta página, você vai ver duas seções, uma de roteiros para apropriação dos resultados e outras de temas gerais. Em roteiros, você tem roteiros específicos para o uso dos resultados de acordo com a sua etapa de ensino. Tem roteiros do 1º ano do ensino fundamental, 2º e 3º anos do ensino fundamental e 4º e 5º anos do ensino fundamental. Em temas gerais, você encontra materiais importantes relacionados a pontos, a tópicos relevantes da avaliação educacional. Vamos supor que eu quero baixar aqui, eu sou um professor do 1º ano do ensino fundamental. Então, eu vou selecionar o roteiro do 1º ano
vou clicar nesse olhinho aqui, indicado pela seta, e vai abrir para mim uma tela como essa que vocês estão vendo. Para baixar o roteiro, eu vou clicar aqui embaixo, em download do roteiro. E aí vai abrir para mim um documento como esse que vocês estão vendo, que é o roteiro de apropriação dos resultados do primeiro ano do ensino fundamental. Vamos voltar novamente aqui para a página inicial da plataforma Criança Alfabetizada. Agora eu vou acessar o desenvolvimento profissional. O que eu encontro nessa seção? Neste momento, está disponível um curso voltado à avaliação da fluência em leitura. Nós sabemos que a avaliação da fluência em leitura ainda é um instrumento novo para algumas redes. Por isso, a importância da realização desse curso por parte daqueles e daquelas que ainda não estão totalmente familiarizados com esse tipo de avaliação. Então, você clica aqui no botão Ir para o curso, vai abrir essa tela, você seleciona o curso Capacitação para o Alinhamento da Avaliação de Fluência em Leitura e vai abrir o curso para você. É um curso bastante objetivo, com apenas 4 aulas, mas que contempla desde a concepção de fluência em leitura e sua importância para a alfabetização, até a interpretação e análise dos resultados e a compartilhamento de boas práticas voltadas à fluência em leitura. Vamos novamente retornar aqui para a página inicial da plataforma e vamos acessar este card aqui, Banco de Práticas. Ao clicar nesse card, você vai ver uma página como esta aqui, que já segue o modelo das outras, vocês já estão familiarizados, e traz um conjunto de práticas compartilhadas por redes de ensino. Essas práticas foram coletadas no contexto da pesquisa que o Ministério da Educação realizou junto com o CAED, voltado à implementação da Base Nacional Comum Curricular. Então, são práticas com foco na alfabetização, mas que contemplam, de alguma forma, a implementação da BNCC. Aqui, por exemplo, nós temos 2 seções de práticas, uma de regime de colaboração e outra de usos de resultados da avaliação. Para acessar uma dessas práticas, basta fazer o mesmo procedimento que já mostramos. Você clica no olhinho da prática que você deseja acessar e vai abrir uma página como essa com um conteúdo que descreve esta prática. Esta é uma seção que está em constante atualização, então a gente sugere que vocês acessem sempre que possível para encontrar conteúdos novos. Bem, gente, chegamos ao final do nosso percurso na plataforma Criança Alfabetizada e vamos agora seguir com a nossa live e vou chamar aqui para conversar um pouco com vocês a professora e especialista em língua portuguesa, Josiane, que vai falar um pouquinho, né, da análise dos resultados da avaliação de língua portuguesa. Boa tarde, Josi. A bola está com você. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos e todas que estão conosco nessa tarde para ouvir um pouquinho, conversar a respeito dos resultados da avaliação de língua portuguesa no ciclo 1, na avaliação contínua no ciclo 1 2024. E para a gente começar um pouquinho a nossa reflexão, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente já começar a elencar alguns pontos importantes para que nós tenhamos atenção a respeito da análise dos resultados e da compreensão dos resultados em língua portuguesa. Bom, alguns pontos, né, de atenção para essa análise do resultado. Um primeiro ponto, a gente poderia até colocar aqui também, a respeito da própria participação dos estudantes, que é algo que vem lá como caso motor no CARD, apoio pedagógico, tem um roteiro para apropriação dos resultados, um passo a passo também para que vocês possam se apropriar desses resultados para implementar, portanto, as ações pedagógicas bem direcionadas para as necessidades dos estudantes. Então, ao lado daquele material, então, olhando aqui também para essa perspectiva bem pedagógica dos resultados, é importante que, ao analisar, ao olhar professor a professor, para cada estudante, para a sua turma, vocês olharem, portanto, os percentuais de acerto das habilidades, não focar apenas nesse percentual de acerto. É preciso entender
que a progressão dessas habilidades ao longo da educação básica, ao longo do ano de escolaridade no qual vocês lecionam agora efetivamente nesse ano letivo de 2024, entender essa progressão curricular das habilidades. Isso é um ponto fundamental para que a gente possa pensar nas ações bem direcionadas. Outra questão importante que pensar e olhar as habilidades com menor percentual de acerto, esse é um ponto de partida, é um olhar, é algo que chama atenção, porque sugere uma dificuldade realmente dos estudantes em realizarem os itens que envolvem essas habilidades com baixíssimo percentual de acerto, mas um ponto de atenção, não focar apenas nessa habilidade, é entender os pré-requisitos para que essas habilidades possam ser consolidadas. Esse ponto também vocês encontram como uma reflexão dentro do roteiro de apropriação dos resultados. Outro ponto importante, então, não só olhar para essa habilidade, as habilidades com baixo percentual de acerto, para pensar nos pré-requisitos que estão, de certa maneira, vamos dizer assim, que ainda não foram consolidados para que os estudantes possam avançar, as habilidades também com percentual alto de acerto, mas que ainda não chegaram tão próximo de 100%, também devem ser observadas e analisadas com bastante atenção, observando também a necessidade de aprofundamento, de entendimento de quem também são os estudantes que ainda não desenvolveram essas habilidades, porque seriam, portanto, habilidades esperadas que já tivessem sido consolidadas e que os estudantes ainda encontram, alguns estudantes ainda encontram dificuldade. E um ponto crucial também desse processo, a gente falar em avaliação, e nesse contexto uma avaliação de caráter externo, ela tem que ser entendida e vista como um olhar complementar às atividades e os processos avaliativos realizados na escola, realizados por cada professor em cada sala de aula, de cada escola que está nos assistindo agora, de cada escola que está participando do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Porque esse conhecimento cotidiano dos seus estudantes, o conhecimento do currículo e o entendimento da progressão dessas habilidades é que vão ajudar a programar, a planejar as ações bem direcionadas, porque, como eu disse, não se pautar apenas nos percentuais. Os percentuais de acerto nas habilidades são indícios que precisam ser analisados numa perspectiva pedagógica, com esse conhecimento, essa expertise que cada professora, cada professor tem, e é importante levar isso em consideração nessa construção de uma avaliação de caráter formativo que instrumentaliza o professor para desenvolver essas ações no seu cotidiano. E, nesse sentido, feito essa primeira abordagem, vamos passar aqui a olhar para as habilidades, percentual de habilidade, de acerto por habilidade. Nós elencamos 3 anos de escolaridade, porque são anos extremamente importantes, não que os demais não sejam, mas que tem marcos importantes nessa trajetória do ensino fundamental 1, que é o primeiro ano, que é a entrada no ensino fundamental, o segundo ano, que traz aí essa abordagem e perspectiva da consolidação da alfabetização ao final do segundo ano do ensino fundamental, e o quinto ano, o encerramento desse ciclo, o encerramento dessa etapa importante da educação básica do ensino fundamental 1. Então, aqui vocês, ao entrarem na plataforma, logarem na plataforma, os resultados, vocês vão navegar e encontram o percentual de acerto por habilidade, percentual médio de acerto por habilidade. Aqui nós não estamos falando de item a item, porque uma habilidade pode ter mais de um item relacionado a ela, mas ela já dá uns indícios importantes. Então, olhando aqui para os resultados médios de acerto nas habilidades do primeiro ano, nós chamamos a atenção, por exemplo, dessa habilidade com maior percentual de acerto. 86% dos estudantes do primeiro ano acertaram itens relativos à habilidade de distinguir letras do alfabeto, de desenhos e outros sinais gráficos. Excelente, 86%. Mas imaginemos, a gente pensar em termos 86%, imaginemos que tem uma escola que tem 100 alunos, que tem 4 turmas com 25 alunos, 86 alunos dessa escola conseguem
distinguir letras de outros sinais gráficos agora na entrada do primeiro ano. Mas ainda tem 14 estudantes nessa escola que ainda não conseguem. E essa é uma habilidade inicial, crucial, de um processo de contato com o mundo letrado, com a escrita e com contextos de letramento. E isso já vem sendo construído desde a educação infantil. Então, essa habilidade diz respeito, por exemplo, você coloca diversos exemplos de textos que circulam, como, por exemplo, uma placa de trânsito que tem indicando 5 quilômetros, ou uma placa de pare, que só tem letras, é uma palavra, uma imagem ou uma garatuja, e pergunta para a criança, faça um X onde só tem letras. 86% conseguiram marcar o pare. Mas a gente tem aí 14% dos estudantes que não distinguem, por exemplo, um abacaxi de um conjunto de letras ou de números e letras. Isso é extremamente importante das crianças desenvolverem, senão elas não vão conseguir se alfabetizar, é um conhecimento básico. Outra habilidade com alto percentual de acerto no primeiro ano é de reconhecer letras do alfabeto, com 77%, que diz respeito ao conhecimento alfabético, que é extremamente importante, que vem sendo construído também ao longo da educação infantil, na pré-escola 4 e 5. E nesse sentido aqui nós temos ainda as duas habilidades, realmente são habilidades esperadas que tivessem um alto percentual de acerto, mas ainda assim seria esperado mais, por conta do contexto de essencialidade, de base para a construção de um processo de alfabetização. Então, é importante que, ao entrar naquela planilha navegável, você vai no nível do seu estudante e é possível, professor a professor, saber exatamente qual estudante acertou ou errou os itens relativos a essa habilidade. E além das habilidades com os maiores percentuais de acerto, nós temos aqui, no primeiro ano, habilidade com menor percentual de acerto, com 41% de acerto, que é identificar a correta segmentação das palavras na escrita. Isso significa está relacionado à consciência, ao grande guarda-chuva da consciência fonológica, que passa pela consciência fonêmica, a consciência silábica, a consciência da palavra e também da própria segmentação de uma frase, que o entendimento do conceito de palavra, de uma unidade portadora de significado. A unidade mínima de significado é o fonema, mas aqui a gente entender que na segmentação, a organização que vai trazer um sentido para essa criança. 41% somente que conseguiram. E o entendimento. Também estamos no início do primeiro ano, no ano de 2024. É importante que as crianças avancem nesse conceito para que eles sejam capazes de não apenas reconhecer palavras, não apenas lerem palavras, mas serem capazes de ir construindo a capacidade de ler textos compatíveis à etapa de escolaridade que eles se encontram conforme estabelece a BNCC. No segundo ano do ensino fundamental, aqui nós estamos já no segundo ano do ensino fundamental, lembrando aqui são as habilidades de língua portuguesa, leitura dos itens de múltipla escolha, temos também que foram avaliadas 7 habilidades aqui nós temos, e dentro dessas habilidades, a habilidade com maior percentual de acerto, também esperado nessa lógica da construção, da progressão das habilidades, da progressão curricular ao longo desses 2 primeiros anos do ensino fundamental, ler palavras formadas por sílabas canônicas. Também esperado, já seria esperado que essa seria uma habilidade que as crianças já fossem capazes de, nesse início do segundo ano, lerem palavras formadas por sílabas canônicas. Importante entender também que elas avancem para que todas sejam capazes de ler palavras com sílabas canônicas e de ler palavras também com sílabas não canônicas e de lerem frases em ordem direta, ou seja, sujeito, verbo, objeto, complemento. Então, a estrutura canônica da frase em língua portuguesa, para que elas avancem do nível da palavra, do nível da frase, leiam textos e sejam capazes, posteriormente, portanto, de localizar uma informação, de identificar o assunto do texto, de fazer pequenas inferências, que é esse objetivo que a gente tem ao longo do processo, ao longo desse ano letivo de 2024. E quando nós falamos das habilidades com menor percentual de acerto, aqui nós temos
com 49% de percentual médio de acerto, habilidade de inferir informação em texto que articula linguagem verbal e não verbal. Ou seja, por exemplo, uma tirinha. E é importante, nesse contexto da construção desse tipo de inferência, que há um apoio visual, um concreto dessa criança, pela imagem da feição de uma personagem, para ele ser capaz de dizer se ele está assustado, preocupado, feliz, surpreso, por exemplo. Isso é extremamente importante da construção desses elementos, para ele poder avançar também nos textos. E uma outra habilidade com baixo percentual de acerto é de reconhecer o assunto de um texto ouvido. E aqui a gente está tratando de uma habilidade relacionada à compreensão oral, que é o professor, professora que leu o texto para o seu estudante e posteriormente fez uma pergunta para esse estudante. Então aqui é algo extremamente importante e que chama atenção, porque não está exigindo que a criança leia autonomamente esse texto, mas ele precisa ser capaz de ter concentração, desenvolver essa capacidade de ouvir, e isso, já digo novamente, é algo ligado à construção da compreensão da linguagem oral, trabalhado, discutido, experimentado na educação infantil, dentro do campo de experiência, escuta, fala, imaginação. Então, isso é extremamente importante, chama atenção 52% de estudantes que acertaram os itens relacionados à escuta de um texto. E depois, passando para o 5º ano, a gente observa que ampliam-se as habilidades, porque aqui nós estamos nesse início de ano de 2024, no 5º ano, fazendo o levantamento daqueles conhecimentos que os estudantes já desenvolveram, ou ainda que seria esperado que eles já tivessem atingido para essa etapa, para pensar em termos do que é preciso avançar. Um ponto que eu não cheguei a comentar durante a minha fala, ao trazer o primeiro, 2º ano, é que os percentuais de acerto das habilidades, eles têm uma indicação de cor e tem uma legenda logo abaixo. Essa legenda aqui, até esse salmão mais escuro, habilidades com até 40% de acerto, um salmão um pouco mais claro, habilidades entre 41% e 60% de acerto, um azul clarinho de 61% a 80% de acerto e um azul um pouquinho mais escuro, acima de 80% de acerto. Essa legenda ajuda a categorizar de uma certa maneira esses percentuais médios de acerto, e quando a gente tem uma habilidade com até 40% de acerto, revela que os estudantes tiveram bastante dificuldade em responder os itens relativos a ela. E nesse sentido aqui, e as habilidades com maior percentual de acerto apontam por aquelas habilidades que os estudantes já revelam maior familiaridade, um processo de consolidação dessas habilidades. E aqui no 5º ano, a habilidade com maior percentual de acerto é o ler frases. Mas já seria esperado que tivesse mais do que 74% dos estudantes capazes de ler frases no 5º ano. Porque nesse processo, né, depois de 4 anos na educação básica, seria esperado que eles já com o processo de alfabetização consolidado, se fossem leitores autônomos, capazes de ler e compreender frases. Então, olhar também para essas habilidades com maior percentual de acerto é entender essa progressão. Vale tanto para as habilidades com baixo percentual de acerto, quanto para as habilidades com alto percentual de acerto. E depois, novamente, assunto de texto, que a gente dá aqui bastante simples, anunciado pelo título ou logo do primeiro parágrafo. Também uma habilidade bastante básica que a gente espere que ao longo desse 5º ano ele progrida, sendo capaz de construir e entender o assunto do texto, que não seja especificamente anunciado de um modo bastante não explícito, mas que ele já se anuncia no texto. E que a gente possa ensinar esse estudante o modo de reconhecer o assunto, como percorrer as pistas linguísticas, o campo semântico das palavras que se repetem no contexto do texto. E habilidade com menor percentual de acerto, no 5º ano, é de estabelecer relações lógicas discursivas marcadas por advérbios e expressões adverbiais de tempo. Reconhecer a noção de tempo, que é extremamente importante para que ele possa compreender, por exemplo, textos narrativos, a progressão de uma narrativa, noção de, por exemplo, depois, ontem, marcado por data, um dia, um tempo indeterminado. Então, essa construção é extremamente importante para a leitura e, posteriormente, para a construção e a capacidade de produzir textos escritos.
E uma outra habilidade, reconhecer efeito de sentido de aspas, reticências, parênteses, ou seja, de ser capaz de entender que esses sinais gráficos são marcadores de sentido também, e que contribuem aí no momento de uma leitura, por exemplo, de uma leitura oralizada, uma leitura em voz alta, a dimensão da prosódia, que traz também os aspectos ligados à capacidade da compreensão de textos. E, finalmente, nós trazemos aqui a escrita, que a partir do segundo, terceiro, quarto e quinto anos foram avaliados em escrita e também em fluência. E, ao analisar os resultados de escrita, é importante que vocês olhem e analisem aqui, nesse caso, vocês encontram o percentual de estudantes por conceito e aspecto. Então, na escrita, você tem no segundo ano, as crianças foram solicitadas a escrever 2 palavras a partir da imagem, 1 palavra a partir de ditado, e o que foi avaliado. Então, por exemplo, a relação com a imagem. 81% das crianças escreveram a palavra exata a partir da imagem, dessa questão 1. E como vocês têm, isso é um ponto importante, o guia de correção disponibilizado na plataforma, vocês conseguem traduzir esses aspectos A, B, C, D e E em aspectos pedagógicos. E no que diz respeito, por exemplo, à ortografia na escrita de palavras, o conceito A é uma criança ortográfica, que não comete nenhum desvio de ortografia. O conceito B é uma criança alfabética, que ainda comete algum desvio de ortografia, como, por exemplo, troca um S intervocálico por um Z, o que é natural nesse processo. Estou trazendo só um exemplo rápido, não estou dizendo que foi essa palavra ou essa situação na avaliação. Uma criança, o conceito C é uma criança silábica alfabética, em ortografia. O conceito D é uma criança silábica e o conceito E é uma criança pré-silábica. E aí você tem uma dimensão e é atribuído a esses conceitos também alguns valores que vão dar uma nota média para esses estudantes. E vocês conseguem depois, lá no nível do estudante, saber a nota média do estudante, saber a categoria de escrita em que eles se encontram e saber também o que ele marcou, né, qual foi o conceito atribuído a cada um dos aspectos avaliados na escrita. E o mesmo vale para o quinto ano, só que aqui no quinto ano não é isso, no quarto e no quinto ano foram solicitados a produzir uma pequena narrativa, também aqui o registro formal, na dimensão do uso da língua, do uso da norma, ortografia, concordância, compatível com a etapa de escolaridade avaliada, distribuída em 5 níveis. Aqui, nesse caso, o A é o mais correto, desculpem, o A que corresponde ao 1 lá do guia de correção, então ele é o menos correto, e o E é o mais correto, porque no guia de correção da escrita do quinto ano, você tem para cada conceito, para cada aspecto avaliado, o nível 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aí vocês têm esses elementos que estabelecem essa gradação de complexidade, de domínio do que foi avaliado. Coerência temática, se o que ele escreveu é coerente com o que foi proposto no tema. A tipologia textual, se ele escreveu uma narrativa ou não, como que isso se coloca, e a coesão, a articulação dos usos dos elementos do texto, que é o uso de pronomes ou da articulação lógica por meio de advérbios ou adjuntos adverbiais. E, finalmente, na avaliação da fluência, vocês encontram o percentual de estudantes por perfil e nível de leitor, resultado macro, e vocês têm no resultado, naquela tabela navegável, no nível do estudante, vocês têm cada turma, na sua turma, professor, vocês conseguem reconhecer e saber quem são os estudantes que se encontram, qual o perfil de leitor em fluência de cada um dos estudantes que foram avaliados nessa avaliação contínua do ciclo 1 2024. Então, isso aqui é muito importante também, para que você entenda, pensar em termos de esforço, qual o perfil que tem o maior percentual de estudantes. Então, que sejam desenvolvidas ações que garantam que eles avancem. Então, o estudante pré-leitor é um estudante que lê, enquanto perfil, macro perfil, até 10 palavras e 5 palavras possivelmente desconhecidas. Um leitor iniciante é que lê mais de 11 palavras ou mais e 6 palavras possivelmente desconhecidas ou mais. E o leitor fluente é um leitor de textos, que ele lê
mais de 65 palavras com mais de 90% de precisão, conforme que vocês avaliaram, e aqui vocês têm essa categorização. Então, imaginemos nessa turma, foram avaliados, nessa escola, desculpe, avaliados 47 estudantes, e nessa escola tem 28 estudantes no pré-leitor, que distribuídos no nível 1, 12 estudantes, portanto, que ou não leram nada, ou que simplesmente inventaram qualquer coisa, falaram algo que não se relaciona com o teste. O nível 2, estudantes que soletraram. O nível 3, vocês veem que nessa escola, que são estudantes que estiveram silabando. E no nível 4, estudantes que leram as palavras corretamente. E 40% dos estudantes como iniciantes, que são 19 estudantes. E essa leitura vale também para o quinto ano. Aqui um exemplo de um quinto ano, de uma escola que só tem uma turma, e também trazendo essas informações, olhar para no perfil do quinto ano, esperado que eu tenha menos estudantes no pré-leitor. Aliás, a expectativa seria que no quinto ano não houvesse nenhum estudante nessa categoria de pré-leitor, que eles estivessem no leitor iniciante e no leitor fluente. Então, um esforço extremamente importante, mesmo sendo percentual pequeno, para que eles possam avançar. Bom, com isso eu termino a minha fala, agradeço aqui a atenção de vocês e chamo o Carlos para dar continuidade à conversa nessa tarde. Muito obrigado, professora Josi, obrigado pelas importantes orientações relacionadas aos resultados de língua portuguesa. Queria destacar, lembrar a todos que esta live vai ficar gravada aí no YouTube, então vocês podem acessar novamente para consultar qualquer informação. Quem não conseguir assistir até o final hoje pode retomar em outro momento, e também recomendamos que vocês compartilhem com seus colegas. Antes de avançar, é bom destacar que dúvidas relacionadas à tecnologia e ao uso da plataforma devem ser encaminhadas ao suporte da plataforma, e também quem estiver com dúvidas relacionadas à parte pedagógica de uso dos resultados de língua portuguesa e matemática, podem fazer essa pergunta aí no chat, que nós vamos tentar responder aqui. Muitos estão falando de datas da avaliação. Vamos lembrar as datas relacionadas à segunda aplicação, que foram estendidas. Estamos falando do ciclo 2, que ainda vai ocorrer. Os cadernos de teste vão ser disponibilizados a partir de 17 de junho. A aplicação dos testes e lançamento de respostas vão acontecer de 19 de junho a 12 de julho. E a publicação dos resultados ocorre a partir de 20 de junho, ou seja, um dia após o início da aplicação, e vai sendo atualizada diariamente, de acordo com o lançamento dos resultados por parte das escolas, tá bem? Vou chamar agora, então, a professora Germana para falar um pouco agora dos resultados de matemática. Germana, por favor. Obrigada, Carlos. Boa tarde a você, boa tarde a todos e a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês para juntos analisarmos alguns aspectos, alguns pontos, dos resultados de matemática. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela de apresentação com os resultados. Aqui, os pontos de atenção, para análise dos resultados, eles não diferem dos apresentados pela professora Josi, Então, para a matemática também é importante que a gente tenha atenção a esses pontos. Aqui, algumas sugestões, para a apropriação desses resultados aí. Então, eu vou seguir adiante com a apresentação dos resultados. E, da mesma maneira com a qual a Josi conduziu a apresentação de resultados, aqui também a gente vai apresentar os resultados, do primeiro ano, do segundo e do quinto ano. Então, de início, eu quero reforçar a escala que a gente tem aqui, a legenda aqui embaixo, para a gente compreender esses resultados. Aqui eu estou com a tela com os percentuais de acerto por habilidade do primeiro ano do ensino fundamental. Então, quando a gente olha para as cores, a gente percebe aqui que tem uma gradação de azul e uma única habilidade aqui, com o tom salmão mais claro. Então, a gente precisa avaliar e entender, o que isso está me dizendo. Os tons de azul vão indicar faixas, o azul mais escuro, acima de 80%, a tonalidade mais clara de 61% a 80%, esse tom mais claro
né, de salmão, ele está na faixa de 41 a 60, e ainda tem uma tonalidade mais forte, né, desse salmão, que é até 40% de acerto. E nós aqui também vamos nos ater, né, a analisar, né, não conseguiríamos avaliar todas, analisar todas, vamos pegar as habilidades com maior percentual de acerto e com o menor percentual de acerto. Bom, então destacando aqui, né, a habilidade de maior percentual de acerto no primeiro ano do ensino fundamental, nós temos a habilidade de reconhecer figura geométrica espacial, o cone, o cilindro, esfera, o bloco retangular em objetos do mundo físico, pela sua forma. Uma habilidade, né, que é simples para essa etapa da escolaridade. Então, embora um percentual alto, 87%, mas a gente tem que estar atento que eu tenho aqui 13% que ainda não conseguiram desenvolver essa habilidade, e para essa etapa uma habilidade simples, né? Como, por exemplo, uma caixa de sapato, né? A caixa de sapato tem o formato de um bloco retangular. Seria isso, né? Não estou dizendo que foi esse o item avaliado, né, na prova, mas estou dizendo um exemplo do que seria, né, essa habilidade. Então, é importante, professor e professora, que você identifique, né, o nível de dificuldade apresentado no item, né, reconheça os estudantes que ficaram fora desse percentual de acerto, né, para que a gente desenvolva com ele essa habilidade, porque, como a Josi também falou, o nível de progressão, né, dessa habilidade, né, ela vai se estendendo, né, aqui é uma habilidade do campo geométrico, né, e ela vai se estendendo para as outras séries. Então, a gente precisa, né, garantir o acesso à aprendizagem a todos os estudantes, né. Bom, feito isso, agora a gente tem aqui a segunda habilidade com maior percentual de acerto, 79%. Uma habilidade também relativamente simples para essa etapa de escolaridade: contar a quantidade de objetos de uma coleção contendo até 20 elementos, apresentando o resultado em registro numérico. Então, apresenta-se uma coleção, né, com até 20 elementos. Então, por exemplo, poderiam ser 15 elementos, e ele vai ter que fazer esse registro numérico. Um percentual de 79%, né, mas eu tenho que lembrar dos 21% que ainda não tem essa habilidade desenvolvida, uma habilidade, né, simples para essa etapa de escolaridade, e que a gente precisa retomar essa habilidade, né, obviamente que aqui agora de uma maneira diferenciada, né, daquilo que foi feito inicialmente com essa habilidade. Então, eu preciso garantir que todos os estudantes nessa etapa, né, tenham desenvolvido essa habilidade aqui, uma habilidade do campo numérico, né, e é importante a gente se ater a um ponto destacado na BNCC, né, as sucessivas ampliações do campo numérico, né, e uma deficiência no campo numérico, né, ela se estende para os outros campos, ela vai se estender para o campo geométrico, o algébrico, né, probabilidade estatística, grandezas e medidas, e assim sucessivamente. Bom, agora, no primeiro ano, a gente destaca a habilidade com menor percentual de acerto, 46%. Essa habilidade diz classificar objetos segundo atributos de cor, forma e medida. Essa é uma habilidade do campo algébrico. Aqui sim eu tenho uma habilidade que nessa etapa de escolaridade é uma habilidade um pouco mais complexa, né? Mas também reforço aqui a necessidade de já nas séries iniciais a gente fazer introdução do campo algébrico. É claro que aqui nessa etapa, né, a gente vai trabalhar com habilidades de uma forma, por exemplo, olha só o que ele está dizendo: classificar objetos segundo atributos de cor, forma e medida. Eu estou querendo perceber regularidades, né? Esse é um dos objetivos do campo algébrico. Aqui a gente ainda não trata, né, com letras, né? Aqui a gente ainda está numa outra perspectiva, que é a introdução do campo algébrico. Então, as habilidades vão se apresentar com um grau de complexidade maior, sim, mas com a perspectiva do campo algébrico de forma mais elementar, tá?
Passemos, então, para o segundo ano do ensino fundamental. E quando a gente agora se depara com os percentuais de acerto, a gente percebe que aqui eu já tenho duas habilidades, né, que está na faixa de 41% a 60%. Eu tenho o número aumentou de habilidades trabalhadas, e eu tenho duas aqui, ó, que estão na faixa de 41% a 60%. E nós vamos aqui fazer o mesmo processo, destacar a habilidade, né, de maior percentual e as de menores. E vou relacionar aqui também, né, essa progressão. Vou dar um exemplo, né, até de outras séries, do terceiro, do quarto ano, embora não vou apresentar aqui, né, os percentuais dessas outras etapas, mas vou chamar a atenção de uma habilidade, né, que veio sendo comprometida ao longo aí desse processo. Então, primeiramente, a gente tem aqui 84%. Mas que habilidade é essa que teve 84% de acerto? Contar a quantidade de objetos de uma coleção, contendo até 50 elementos, apresentando o resultado em registro numérico. Então, uma habilidade do campo numérico, tal qual aconteceu no primeiro ano. Só que aqui, no primeiro ano, quando a gente apresentou a habilidade, né, ela tinha um nível, né, de dificuldade menor, porque era até 20 elementos. Já no segundo ano, ó, eu já tenho com até 50. Então, uma habilidade não desenvolvida anteriormente, olha como é que ela vai comprometendo, né, quando a gente aumenta o nível, né, de dificuldade, olha como vai sendo comprometido. Outra habilidade com alto percentual, né, de acerto foi reconhecer valores convencionados de moedas ou cédulas do sistema monetário brasileiro em situações do cotidiano. Então, aqui uma habilidade, né, importante, uma habilidade, né, que precisa ser, sim, desenvolvida, embora hoje a gente trabalhe muito, né, com moedas digitais, com pagamentos digitais, mas é importante que essas crianças, nessa etapa da escolaridade, tenham contato e tenham conhecimento, né, das cédulas que compõem o nosso sistema monetário, né, para que elas possam construir, né, uma dimensão do valor do dinheiro, né? A gente trabalha, né, com temas transversais, né, com aprofundamentos na linha de educação, né, financeira, então é importante que essa habilidade seja desenvolvida, né, a 80%, mas tem 20% desses estudantes que não desenvolveram ainda essa habilidade. E aqui, ó, uma habilidade com menor percentual de acerto, determinar termos ausentes em sequências de figuras, uma habilidade do campo algébrico, que também, né, teve um desenvolvimento, ela aparece também, ó, aqui na primeira série, primeiro ano, né, desculpa, do ensino fundamental, ó, classificar objetos. É a progressão da habilidade do campo algébrico. Então, ele já não conseguiu aqui perceber algumas particularidades, algumas regularidades, e quando agora a gente amplia essa habilidade e trata ela em determinar termos ausentes ainda numa sequência de figuras, então perceba, ainda não estou numa relação numérica, muito menos algébrica, mas é uma habilidade do campo algébrico que está com um percentual baixo. É uma habilidade com um grau de complexidade um pouco maior do que a do campo numérico, mas é uma habilidade que precisa ser bem desenvolvida, porque ela vai ter um nível, né, de dificuldade sendo estendido para as outras etapas. E aqui agora, ó, a segunda habilidade com baixo percentual de acerto, e aqui eu quero destacar essa habilidade, ó, interpretar a localização de pessoas, animais ou objetos no espaço, considerando um ou mais pontos de referência com noções de orientação, à direita, à esquerda, à frente, atrás, em cima, embaixo, né? A questão da lateralidade, né, quando eu estou falando de esquerda, direita, ela tem um grau de complexidade maior, né, de dificuldade maior, né, para esses estudantes nessa faixa, né? Então, é preciso a gente identificar também, né, o item que avaliou essa habilidade para a gente identificar o nível de dificuldade desse item, né, que foi apresentado no teste, né? Até os adultos, né, a gente encontra essa dificuldade de trabalho com a lateralidade esquerda, direita, então a gente
precisa, né, criar situações, né, e aqui situações que a gente pode estabelecer, né, fora da sala de aula, com as próprias crianças, né, para que essa habilidade seja bem desenvolvida. E essa habilidade, é aqui que eu quero chamar a atenção para a progressão da habilidade. Eu não tenho aqui, né, o percentual do terceiro ano para mostrar para vocês, mas eu tenho ele aqui anotado para que a gente perceba. Enquanto aqui no segundo ano, né, ela veio com 59% de acerto, na terceira série, esse percentual cai para 40%. E quando essa mesma habilidade é avaliada no quarto ano, esse percentual de acerto cai para 27%. Então, para a gente perceber o impacto que isso tem, né, nos níveis de dificuldade. Quando eu avanço com a habilidade, né, eu posso avançar com o nível de dificuldade, aprofundar a habilidade, e que impacto que isso tem, né? Bom, feito isso, a gente está agora diante do percentual de acerto por habilidade do quinto ano do ensino fundamental. E quando a gente se depara, né, a gente tem um quantitativo maior, mas a gente percebe aqui um maior número de habilidades, né, relacionadas nas cores terrosas. E aqui a gente agora percebe 1, 2, 3, 4, 5 habilidades com um tom mais forte, né? Isso significa que o percentual foi até 40%. E a gente identificou que a grande maioria dessas habilidades com baixo percentual de acerto estão relacionadas ao campo numérico. Então, a gente tem que observar, né, essas habilidades, né, anteriormente. Possivelmente eu tenho pré-requisitos do campo numérico que não foram bem desenvolvidos, e isso causa um impacto muito forte aqui no quinto ano, e vamos ver aqui algumas dessas habilidades. Então, ó, aqui no quinto ano, a habilidade com maior percentual de acerto foi de 71%, identificar dentre resultados possíveis de um experimento aleatório os que apresentam maiores ou menores chances de ocorrência. Então, quando eu me deparo aqui com essa habilidade é do campo da probabilidade e estatística, né? Então, um exemplo aqui para a gente se situar. Estou com uma caixa, nessa caixa eu tenho 5 bolas azuis, eu tenho 2 vermelhas e tenho uma bola amarela, né? E eu vou retirar uma bola dessa caixa sem olhar, e se você tiver que adivinhar, né, a cor da bola, né, a ser retirada, qual a cor tem a maior chance de aparecer? Né? Essa poderia ser uma possibilidade. Não significa que esse é o item que foi avaliado, tá? Mas é uma possibilidade que atende a esse descritor, né? Qual que seria a menos provável? Qual que seria a impossível de ocorrer? Então, aqui a gente está tratando dentro dessa realidade, tá? A segunda habilidade com maior percentual de acerto, 69%, determinar termos ausentes em sequência de números naturais, formados por até 4 algarismos, resultantes da adição e subtração sucessivas por um mesmo número. Então, estou com uma habilidade do campo algébrico. E essa habilidade, ó, ela aparece anteriormente com graus de dificuldades, né, inferiores, como, por exemplo, aqui, ó, segundo ano, determinar termos ausentes, só que aqui eram sequências de figura. Olha a progressão da habilidade. Na primeira, apareceu, e foi a que apresentou o menor percentual de acerto, que era classificar objetos segundo atributos de cor, forma ou medida. Então, embora aqui, né, com 69%, esse percentual poderia ter sido melhor, né, se anteriormente aquelas habilidades tivessem sido, de fato, bem desenvolvida a todos os estudantes. E aqui, ó, habilidade com o menor percentual de acerto, corresponder composições e decomposições de números naturais formados por até 5 algarismos. Então, aqui a gente tem uma habilidade do campo numérico, né? E, juntamente com essa habilidade, eu tenho outras que aqui eu não vou abrir, né, mas só vou comentar. A habilidade com 31% de acerto, ela diz respeito à habilidade de identificar a ordem. A de
59%, né, de acerto, ela diz respeito a identificar valor posicional de um algarismo. 38%, 48%, desculpa, aqui, ó. 48% de acerto, efetuar a operação de multiplicação. 38%, aqui ao lado, utilizar a operação de multiplicação na resolução de problemas. Aí você fala assim, por que destaque a todas essas habilidades? Então, uma defasagem, né, nesse campo numérico, principalmente aqui nas habilidades que correspondem à compreensão do nosso sistema de numeração decimal, né, o quanto elas comprometem o campo numérico. Se eu não dou conta de entender, né, a formação do nosso sistema de numeração decimal, se eu não consigo desenvolver as habilidades das propriedades relativas, né, a esse sistema, possivelmente eu terei muita dificuldade em efetuar as operações básicas, não só a multiplicação, como também adição, subtração, divisão. E numa progressão dessas habilidades, né, que aí seria uma habilidade de um grau de complexidade maior, a gente tem a utilização das operações, né, e com seus significados na resolução de situações, problemas. Aqui eu tenho uma habilidade, né, com um grau de complexidade maior e que vai sofrer um impacto muito forte por conta dessas habilidades que seriam os pré-requisitos, né, que não foram bem desenvolvidos e que apresentam um percentual de acerto muito baixo. Então, aqui, ó, a gente começa agora a abrir, ó, 31%, efetuar a operação de divisão de um número natural formado por até 4 algarismos, por outro formado por 2 algarismos. Então, aqui uma sugestão seria, vamos identificar, né? Vamos diminuir o número de algarismos para ver se esse estudante, se ele dá conta, se o problema é o aumento do número de algarismos ou se está na compreensão do próprio algarismo, da própria operação, né? Do processo de execução da operação, desse algoritmo de resolução, né? Onde está esse foco de problema que me traz um percentual de acerto tão baixo, né, para essa etapa da escolaridade. Outra, e aqui a gente, com esse último, meu tempo está acabando, então eu agradeço a todos, né, a participação aqui e passo a bola para o Carlos. Obrigado, Germana, obrigado pelas orientações a respeito dos resultados de matemática. Estamos realmente caminhando para o final da nossa live. Quem chegou agora, quem chegou no meio, não se preocupe, essa live fica gravada no YouTube, vocês podem acessar em outro momento e assistir com calma. Eu vou chamar aqui a Renata, do suporte, da equipe de suporte, e novamente as especialistas Josiane e Germana, para tirarmos algumas dúvidas que surgiram no chat. Boa tarde, Carlos. A primeira pergunta seria: qual seria o melhor caminho a seguir? Trabalhar somente com descritores ou menos acertos ou todos? Renata, essa pergunta é uma pergunta importante, né? Mas eu acredito também que a nossa própria explanação, a minha e da Germana também já vieram trazendo, as nossas explanações, trazendo luzes para essa pergunta. Então, o importante olhar o descritor com o menor percentual de acerto é ter uma luz, vamos assim dizer, um ponto de partida para entender as dificuldades do estudante, mas o foco apenas no descritor com baixo percentual de acerto não vai levar os estudantes a consolidar as habilidades mais importantes. É importante que a gente, né, repetindo, que se olhe para, que se pense, que se entenda quais são os pré-requisitos desses descritores com baixo percentual de acerto e que entendam esses descritores avaliados, tanto os com baixo percentual de acerto quanto aqueles com alto percentual de acerto, no contexto da progressão das habilidades, da progressão do currículo no ano de escolaridade em que o professora trabalha, primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano do ensino fundamental. Bom, só para complementar aqui a fala da Josi, porque isso também é pertinente à matemática, né? Isso é um ponto de partida,
né? E como a Josi falou, a gente precisa identificar, né? E aqui vocês têm acesso, né? Individualmente ao resultado de cada um dos estudantes das séries em que vocês estão trabalhando, e o contato de vocês, né? Ninguém melhor do que vocês para identificar, né? Essas habilidades, né? Esses descritores que a gente fala, isso está dentro do currículo, né? Isso não foi tirado de qualquer lugar. Então, isso faz parte do currículo da escola. Então, voltemos ao currículo da escola, vamos relacionar em que momento essa habilidade esteve presente, né? O que eu posso fazer de diferente para consolidar essa habilidade, né, com os estudantes que não conseguiram consolidar, mas eu preciso fazer isso de uma forma diversificada, né? Porque se eu fizer uma repetição, né, eu incorro no risco desse estudante ainda não conseguir desenvolver essa habilidade. E, fundamentalmente, a gente buscar quais são os pré-requisitos. O que eu preciso para que ele alcance e desenvolva essa habilidade. Voltar nesses pré-requisitos também é sempre uma boa ajuda. Outra pergunta seria: por que as habilidades não são apresentadas como na BNCC? Essa, novamente, é uma pergunta também muito importante. A gente pensar, 2 pontos aqui são importantes que a gente pode elencar. Primeiro, a gente está falando quando a gente coloca, olha na plataforma H01, H2, 3, 4, 5, nós estamos falando de uma matriz de referência de avaliação, em que são elencados, portanto, as habilidades consideradas para essa etapa essenciais e possíveis de serem avaliadas pelo tipo de instrumento que foi utilizado. Portanto, ela faz um recorte do currículo e da própria BNCC. Agora, se vocês olharem lá no card, como o Carlos mostrou na navegação dos instrumentos, dos materiais com as matrizes disponíveis, vocês encontram a indicação das habilidades conforme o código da BNCC, a relação com o código da própria BNCC. Então, são 2 pontos importantes. Quando a gente tem nessa informação dos percentuais médios de acerto, a gente está falando de uma matriz de habilidades, matriz de referência para a avaliação que foi aplicada. A BNCC é algo maior, é um documento normativo para a implementação e construção dos currículos das redes e das escolas. Mas dentro da própria plataforma você é capaz de encontrar essa referência das habilidades com o código da BNCC. Espero ter respondido. Obrigada, Josi. As perguntas foram apenas essas. Eu passo a palavra agora para o Carlos. Obrigado, Renata. Obrigado, Josi. Obrigado, Germana. E obrigado a todos vocês que estão nos escutando e nos acompanharam durante essa live. Estamos chegando ao final, completando aqui 1 hora de live, reforçando que dúvidas relacionadas ao uso da tecnologia, da plataforma, problemas de visualização de resultados, por favor, entre em contato com o suporte da plataforma para resolver cada caso específico. Eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado da live, foi uma tarde muito agradável, agradeço novamente nossas especialistas aqui e espero revê-los em algum outro momento. Um bom final de tarde para todas e todos e um abraço.